Fomos até o local retirado da cidade de Cusco, e na chegada a gente já pôde observar que o local já tinha suas limitações. Não tinha local para todos dormirem, né? Não tinha um local para a gente fazer a nossa sala de administração, mas o mover ali das pessoas, sedentas a ter a palavra, isso que nos comoveu muito, e o compromisso deles, eles até queriam participar num número maior. Nós limitamos, acho que foi 123, não sei bem certo o número, o pastor Luciano determinou o número, porque eles queriam armar barraca lá no gramado e dormir na barraca, eles estão afim assim mesmo, sabe? Então isso nos mostrou o quanto a gente tem que tomar o cuidado aqui também em servir a Deus, né? Um deles perguntou, quero ir lá no Brasil para conhecer como vocês são lá, e daí? Como que nós estamos aqui? Nós íamos dormir perto de meia-noite, 4 horas da manhã, 5 horas, eles estavam andando lá, orando, e tinha gelo na grama lá, e eles andando lá pelo pátio. Não tinha laranjinha cuidando de alojamento, não precisava acordar, tocava o chofar, o que acontecia? Uma correria só correndo, pegar a Bíblia, porque o alojamento era muito próximo do local de administração. Então, eles guardavam a Bíblia na cama, alguns locais, iam para a refeição, tocava o chofar, eles iam correndo. Estavam tudo prontinho aqui, esperando os laranjinhas dançar e começar a administração. É muito bonito uma pessoa vir falar comigo, eu não tenho domínio de idioma, não sei nada, não sei nada, né? Ele veio conversar comigo, a gente numa luta ali, e ele falando, eu quero orar mais, eu quero ler, mas me dá muito sono. O que pode ser isso? Ele queria se libertar disso. Tiagão, vem cá, me ajuda. Tiagão veio lá, podemos orar pela pessoa, né? Então, sabe, é aquela coisa mesmo do compromisso. Tem muitas coisas, muito detalhe, cada um teve uma experiência individual até, né? Mas a gente vai contando aí aos poucos. Vou passar o microfone para quem agora? Quem gostaria de ir? Malvina. Realmente, em nome de Jesus. Hoje pela manhã nós tivemos a grata oportunidade de ouvirmos o pastor ministrar sobre santificação. E eu louvo a Deus porque as ministrações que nós estamos recebendo, elas são alimento para nós. E a santificação, ela nos traz felicidade. E a felicidade, ela atrai pessoas. Quando nós chegamos em Lima, em Cusco, e daí nós tomamos uma van para irmos até o local do acampamento. O motorista do ônibus aceitou Jesus. Num outro momento que nós também saímos, que nós fomos almoçar, 7 pessoas aceitaram Jesus. Então eles viam em nós muita alegria, eles eram atraídos pela alegria. Alguém, a princípio, nos chamava de Grupo da Eliane. Aí, de repente, Grupo Feliz. Grupo Cussi, que é Grupo Feliz. Então, realmente, nós pudemos, durante o encontro, tratarmos aquelas pessoas com muito amor, vermos pessoas sendo curadas, libertas, pessoas buscando santificação. Então, amados, tudo o que nós precisamos realmente é buscar a santificação, porque através da santificação, essa felicidade que nós temos vai atrair pessoas para Jesus. Amém. O pastor quer passar para mim? Achei que ia ser o Thiago. É que vários discursos já foram aqui, tem que montar outro. A glória a Deus, foi assim um privilégio mesmo estar lá com os irmãos. E eu senti assim, desde que a caravana juntou-se daqui, né, do Brasil para ir para lá, eu senti assim, dentro do avião, nós levando a taxa, sabe das Olimpíadas, a tocha? Estou enrolando a língua, irmãos, enrolando, viu? Estou falando espanhol. Desculpa, né, para gafe. A tocha do fogo simbólico. Eu senti assim, a gente levando esse fogo espiritual lá para os irmãos, mas chegamos lá, graças a Deus, já tinha fogueirinhas, né?
já assim, que Deus já havia despertando através do pastor Luciano, uma igreja sedenta, um povo sedento, e nós podemos assim realmente pôr fogo na casa, fogo de Deus, né, irmãos? Foi tremendo, assim, nós tivemos experiências maravilhosas, e conforme o tempo, a gente vai se encontrando, a gente vai estar compartilhando, que o momento aqui não vai dar tempo realmente. Mas, como já pegaram um pouco ali do meu discurso também, né? Mas eu louvo a Deus, assim, pela disposição daquele povo em aprender. E nós também aprendemos muito com eles, a começar por essa disposição, né? É um povo assim que, mesmo com todas as dificuldades que eles passam, que são diferentes, é claro, da nossa realidade, é uma cultura diferente, mas eles estavam lá, né? Buscando do Senhor, não se preocupavam. Teve pessoas lá que usaram a mesma roupa todos os dias, sabe? Não ficavam se preocupando. Ah, não vou porque não tem roupa. Teve uma irmãzinha que até ela estava no Sereno no dia lá do início do encontro, né, para fazer o cadastro. E aí eu ouvi alguém falar, não sei o que, com bebê. Eu disse, quem que está com bebê? E era uma irmã que estava, eles usam muito assim, me ajudam aí, um ponche, um chale que amarra na frente, as crianças ficam atrás, né? E ela lá firme na fila, sabe? E quando foi para entrar, com 2 bebês, na verdade. Ela estava com um no saco, um no chale, e o outro pequenininho também, né? Na mãozinha, assim, muito obedientes, participaram de todo o encontro, uma gracinha os 2. E aí, eu vi assim, realmente, pessoas interessadas em estar lá, em buscar, queridos. Isso é maravilhoso, nos despertou assim, que às vezes a gente tem muito mais, e a gente termina se acomodando, termina se acostumando com a graça de Deus, né? E não só eles indo, mas levando também vizinhos, levando gente. Sabe aquela preocupação de levar mais pessoas com eles. Foi maravilhoso. E creio que Deus derramou na vida deles, derramou na nossa também. E está um desafio para nós voltarmos, né? Novamente, o ano que vem, outros tempos, né? Deus sabe, eu sei assim que Deus esteve nos levando e esteve conduzindo esse povo lá. E foi maravilhoso. Vi assim o sobrenatural de Deus, realmente. E uma coisa assim que me chamou muito a atenção, na hora de orar, do apelo, todo mundo ia. E eles estavam tudo assim, um grudadinho no outro. Você tinha que orar, era uma dificuldade para passar entre eles, né? Não sei se era porque eles sentem muito frio, eles estão acostumados a ficar mais pertinho para se aquecer. Fiquei pensando. Mas eu vi também a sede de Deus. Todo mundo queria ser o primeiro lá na frente. Então, também nisso, né? Estar lá para receber o primeiro foi tremendo. Glória a Deus. Né? Fabinha. A Fabinha falou, de Thiaguinho. Não, e para exemplificar bem o que a Loi disse, eu tive a oportunidade de estar fazendo a inscrição do pessoal conforme eles iam chegando no encontro. E eram 104 homens inscritos no encontro e que vinham de regiões inóspitas, realmente de distância. E os 104 foram, nenhum faltou. Inscritos 104. Né? Aí mais os laranjinhas dava quase 150 pessoas. E conforme íamos recepcionando a bagagem deles, alguns traziam uma sacolinha só. E dentro da sacola tinha pão. Não é que eles levavam roupa e levavam um monte de coisa. Né? Então eles realmente, até acostumados com uma situação adversa, mas eles não deixaram cair na preguiça ou no sentimento de que não, melhor ficar aqui em casa. E eles realmente tinham muita gana. Né? No encontro em Chincha, que nós passamos mais com os potenciais líderes da igreja do Peru, juventude, eles demonstraram o anseio por entender como que a gente está fazendo a igreja girar aqui no Brasil, que nós conseguimos os templos com 200 pessoas, 300 pessoas, quando lá a maior igreja tem 70. Né? O pastor Ismael teve a oportunidade de voltando no ônibus, né? Todo mundo caindo de sono naquela volta do encontro, e um menino ali perguntando, mas pastor, como que eu faço a célula? Mas como que você convence alguém para ir para a sua célula? Não deixou dormir. Né? E como grande experiência que eu trouxe foi o cuidado de Deus pelas nossas vidas lá. Né? A todo momento, o grupo conseguia resplandecer a luz e a alegria de Deus. É algo que a gente tem que buscar no nosso dia a dia também. Como a Malvina falou, chegou no encontro, chegou, já ganhou o motorista para Cristo.
tivemos a oportunidade de pegar um trem num passeio que a gente fez e contagiou o pessoal com alegria. O pessoal, mas vocês são de igreja? Nossa igreja, eram italianos, a igreja aqui não é assim. Não, mas pode ser metodista ainda. Qual foi outra oportunidade? Quando a gente foi sair para o centro, no ônibus de linha. Malvina falando com um ali, ganhou para Jesus, eu falando com o outro, ganhou para Jesus, não sei quem, ganhou 5 pessoas em 25 minutos, sem a gente ter planejado fazer um evangelismo. Então, essa alegria que o grupo conseguiu, de certa forma, resplandecer, a alegria de Cristo, foi bonito, foi uma experiência legal, e fica o desafio para a gente tentar colocar isso no nosso dia a dia também, né? Amém? Eu já falei a semana passada, deixar o resto do pessoal testemunhar. Boa noite. Algo que me chamou muita atenção foi a disposição do povo em louvar a Deus. A gente chegou lá, muitos, no primeiro encontro, tinha alguns que falavam espanhol e outros que não falavam espanhol. Eles falam a língua quechua. E tinha um pastor traduzindo do português para o espanhol e um outro pastor traduzindo do espanhol para o quechua. E as danças que a gente estava lá louvando o Senhor, eram algumas em português e algumas em espanhol. E aquele povo levantava e louvava o Senhor. Porque eles sabiam que com os gestos e com o que a gente estava transparecendo, o que a gente estava resplandecendo para eles era o amor de Deus. Eles começaram no decorrer do dia a pedir para que a gente ensinasse os gestos para eles, porque eles não queriam apenas ficar copiando, eles queriam dançar e louvar o Senhor com todo o ser deles, com todo o coração. Aí, a 3.600 metros de altitude, terceira coreografia, o Marcelo, mais uma. E a gente assim, né, mais uma, eles querem mais. Eu falava, gente, agora é só um pouquinho, espera um pouquinho para a gente se recuperar, porque eles queriam mais, eles tinham sede de estar lá louvando a Deus. E outra coisa assim, que me comoveu muito, assim, que eu fiquei muito tocada, era a alegria no rosto daquelas mulheres em olhar para a gente, e elas olhavam para a gente e elas sorriam. Eu não vi um rosto daquelas mulheres, assim, no começo elas estavam com o rosto mais tristes, assim, mas elas sorriam. No final, elas estavam sorrindo com uma alegria, assim, que não é humana, é de Deus. E elas olhavam, assim, teve uma menina no café da manhã que nós sentamos para comer com eles no chão, e eu olhei para a menina, assim, ela olhou, assim, o que essa menina está fazendo aqui, né? E eu olhei assim, vamos tomar um desayuno. E ela ficou muito feliz, e ela já queria trocar Facebook, porque assim, a sede de conhecer um pouquinho mais de pessoas que estão lá buscando a Deus é tremenda neles. E foi uma experiência maravilhosa, assim, para que nós fôssemos tocados a respeito da obediência, né? Porque eles são, como o pastor falou, tocavam o chofar, eles saíam correndo. E a gente olhava assim, e aquilo mexia com a gente, porque às vezes a gente não largava o que a gente estava fazendo para ir, mas eles saíam correndo. Então, assim, foi algo que tocou muito nos nossos corações. E louvamos a Deus por isso. Também nós percebemos que o grupo que seguiu, os laranjinhas, todos muito dispostos a servir mesmo, né? E no primeiro encontro em Cusco, eu tive a oportunidade de liderar um grupo, e como já tive aqui também liderando grupo, no grupo tinha uma menina peruana também como experiência, né? Mas eu tinha que comandar, dar as ordens, limpar banheiro. E no meu grupo estava o bispo João Carlos. Tu já pensou ter que mandar o bispo limpar banheiro? Hã? Mas por felicidade, por iniciativa dele, ele mesmo. Tive a oportunidade de varrer uma calçada enorme com ele. Bispo, começa de lá, começa daqui, a gente vai, se encontra. Sabe aquela coisa do grupo todo estar unido? Isso é igreja. Graças a Deus. Nós podemos cantar agora que nenhuma igreja vai cair no mal, pela comunhão das igrejas. Então, a nossa igreja pôde ir lá. Pôde ir lá ajudar aquelas igrejas. A gente esteve lá
hospedado numa igreja, num lugar muito bonito, chama Miraflor, na cidade de Lima, é um distrito junto da cidade. E é tipo qualquer cidade americana ou brasileira. Cassinos, bons restaurantes, né? E a cidade ali numa avenida muito bonita. Como eu vi aqui também em Gramado, no melhor posicionamento de Gramado, está a nossa igreja lá, né? Mas aquela igreja decadente, sabe? Aquela igreja quieta, de portas fechadas. Então, a alegria que nós levamos para aqueles pastores lá, eles puderam enxergar isso. Que igreja é essa? Eles querem vir aqui. Eu quero ir lá no Brasil ver como que vocês fazem. Então, deixa eles vir, a gente vai estar preparado para recebê-los. Amém, amém. De fato, nós tivemos o desafio de ir para lá, nós fomos para o primeiro encontro em 24 pessoas, né? Aí o bispo com a esposa, o filho, a nora e uma pessoa de Ibaiti voltaram junto com o Marcelo. Nós ficamos do nosso grupo para o segundo encontro em 18 pessoas, só que daí somaram-se mais 16 deles que já estavam sendo treinados. E foi muito boa essa experiência. Tanto em relação ao encontro em Cusco quanto em Chincha, a reação deles foi muito forte, e tanto que o José, né, que veio no ônibus perguntando, pastor, e como é que vocês têm trabalhado lá, como tem sido esse mover de Deus? Por quê? Porque, de fato, as igrejas metodistas e outras também, são igrejas pequenas. Como o Tiago disse, a maior tem 70 membros, pessoas frequentando. E lógico que eles querem ver o reino de Deus expandir e crescer lá. E já existe essa conversa de virem 2 grupos de lá para cá, para ficar, quem sabe, 20 dias, um mês ou mais. Nós vamos hospedar em nossas casas, para que eles estejam aqui conosco, para experimentar aquilo que nós estamos experimentando aqui no Brasil também, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? E a Malvina citou aqui da questão do grupo feliz, né? Na verdade, nós tivemos o privilégio, já que estávamos lá, nós fizemos um investimento pessoal, né? E fomos passear em Machu Picchu. Né? Lógico, a 1 hora de Machu Picchu, não podia perder a oportunidade, não é verdade, amados? De conhecer toda aquela beleza da criação das mãos de Deus. E na nossa viagem para lá, algo muito forte que Deus ministrou ao meu coração, depois, junto com o pastor Reginaldo, a gente compartilhou com o grupo todo e oramos. Enquanto nós estávamos subindo, nós podíamos olhar e tínhamos que levantar os nossos olhos para os montes, para enxergar aquela cordilheira, aquela região andina. E quando nós estávamos lá em cima, alguns guias de outros grupos passavam e faziam assim para o nosso grupo: "Shh, shh, que é lugar sagrado, que é lugar sagrado." Porque esse grupo é um grupo barulhento. E nós nos identificamos com os mexicanos lá, né? Eu pude conversar com uma mexicana. Mas, e ali a gente ganhou um apelido também, né? Que a Malvina citou. A nossa guia, porque essa menina Eliane, que é lá de Cascavel, ela pegou todos nossos entidades, ela foi na agência para acertar os detalhes para o passeio, o ticket, né? Então, lógico, ficou o nome dela lá e o pessoal chamava o nosso grupo, então, o grupo da Eliane. Começou assim, mas não terminou assim. Porque durante o passeio, a nossa guia, ela virou e falou assim: vocês não são mais grupo Eliane. Vocês são um grupo Cusi. Mas o que é Cusi? Feliz. Vocês são um grupo feliz. É o testemunho dessa alegria, dessa felicidade, né? E lá, em cima daqueles montes, já olhando o topo dos outros montes, a gente pode compartilhar o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ali nós... Oi. Yeah. Isso, exatamente.
Então, nós podemos levar essa nossa fé, essa nossa alegria de ser filhos e filhas de Deus. Amém, gente? Parece que tem um vídeo, não sei se vocês vão dançar aqui também. Tem a dança também? Depois do vídeo, a dança? Então tá bom, gente. Então vamos assistir o vídeo. No final do culto o vídeo é a dança? Então tá bom, no final do culto o vídeo é a dança. Amém? É isso, gente, hoje. Tudo para a glória do Senhor Jesus, viu? Na volta, teve evangelismo, olha. Teve evangelismo de trem, teve evangelismo de ônibus, teve evangelismo de rua, de van, de táxi, do trem foi tremendo, né? Nós evangelizamos, gente do céu, eu tenho que dizer isso aqui, viu? Porque nós evangelizamos a aeromoça, o aeromoço, nós evangelizamos ferro-moço, ferra-moça, ferro-moça, né? Rodo-moço, e assim por diante. No trem, algo inédito que depois os comissários de bordo do trem falaram, isso nunca havia acontecido. Nós começamos com uma brincadeira e louvor, e houve um entrosamento com um grupo de italianos que estavam lá, eles cantavam uma música e nós um louvor. Depois eu tive a oportunidade de compartilhar com eles também uma palavra, dizer, olha, que desejamos que Deus abençoe muito vocês. Os comissários eram dois, um homem e uma mulher, cuidando do vagão. Eles se envolveram conosco, foram cantar junto conosco. Né? Achamos uma boliviana, também irmã na fé, que se envolveu também conosco. Alguns italianos vieram compartilhar Facebook, e-mail, porque eles querem ouvir mais do Senhor Jesus. Então, realmente, foi um mover muito grande, intenso de Deus em nossas vidas. E nos convidaram para ir para a Itália. e tudo mais, né? Foi muito para o louvor e glória do Senhor. Amém, amados? E queremos aplaudir a Deus por isso. Amém? E é seu nome? Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Hoje teremos outros tantos desafios, né? Glória a Deus. Irmãos, a palavra que nós temos para compartilhar hoje, ela caminha muito nesta mesma direção dos testemunhos que nós ouvimos aqui esta noite. Porém, antes, deixa eu saudar aqui uma família que estão aqui, não são visitantes, mas depois de um tempo estão voltando, né? Então, o George, a Daniele, por favor, fiquem em pé. A Dani está lá atrás com a Georgia, né? E a Rebeca, é isso, né? E o Miguel já foram para a classinha. Eles são membros aqui da igreja, não são? De casa, você está lá ainda, rapaz. Agora eu vou ter que pedir a transferência, né? É uma alegria tê-los aqui conosco. Eles estavam fora de Curitiba há um tempo, voltaram já há algum tempinho, estão aqui conosco e com certeza vamos continuar juntos, né? Deus continue abençoando vocês, queridos. Podem sentar. Louvamos a Deus por suas vidas. Amados, o tema da palavra é santidade que gera felicidade que atrai pessoas. Vamos dizer juntos? Santidade que gera felicidade que atrai pessoas. Amém? E isso é algo que tem muito a ver com a vida cristã e também tem muito a ver com o nosso entendimento e pensamento e reflexão da palavra de Deus como metodistas. A igreja metodista tem suas ênfases doutrinárias, uma delas é sobre a graça de Deus. E sobre a graça de Deus nós afirmamos a graça preveniente, que é a ação do Espírito de Deus na vida da pessoa para testemunhar no coração dela que ela precisa de Jesus. A graça justificadora é aquela graça que vem naquele momento em que ela toma a sua decisão e ela tem a experiência do novo nascimento, de ter os seus pecados perdoados, justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós. E a graça da santificação é aquela graça que nos acompanha toda a nossa vida, para que sejamos santificados para a glória do Senhor Jesus. Então nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. E por que esse tema, santificação gera felicidade e felicidade atrai pessoas? Se lermos o livro de Atos dos Apóstolos, e Atos dos Apóstolos fala da ação de Jesus
mediante o seu espírito na vida da igreja, essa igreja ali, da comunidade cristã primitiva, diz em Atos 2, depois em Atos 4, que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Por que é que a igreja contava com a simpatia de todo o povo? Porque a igreja era simpática. Porque aquela igreja era um lugar de gente feliz. E felicidade atrai pessoas. E aquela felicidade daquela igreja primitiva não deixava de ser resultado da maneira, do estilo de vida deles. Perseveravam na doutrina, no partir do pão, nas orações, de casa em casa, nos templos e assim por diante. Uma igreja perseverante, uma igreja que compartilhava, uma igreja que buscava viver uma vida de santidade. Essa santidade gerava felicidade, e felicidade atraía cada vez mais pessoas, e dia a dia ia o Senhor acrescentando àquela igreja que iam sendo salvos. Meu irmão, diga comigo, você quer isso para a sua vida e para esta nossa igreja? Diga amém. Para que num dia de chuva ou frio, por mais que algumas pessoas não possam estar presentes para celebrar a Deus no culto, não tenha lugar vazio. Amém, gente? Porque as pessoas vão estar sempre sendo atraídas, e cada vez mais atraídas, pela felicidade presente na vida de cada um de nós, de todos nós. E vão poder ver que essa felicidade é fruto de santidade. Então eu quero, em primeiro lugar aqui, colocar alguns fundamentos em relação à vontade de Deus nesse sentido. A palavra do Senhor fala para nós, e o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, a partir do verso 13, ele vai dizer assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente no tempo da vossa ignorância, falta de conhecimento. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vamos dizer juntos? Ser santo, porque o Senhor é santo. Amém? E quando Pedro cita isso, ele está lembrando de Levítico, capítulo 11, versos 44 e 45. Ele está lembrando de Levíticos, capítulo 19, verso 2. Ele está lembrando da palavra de Deus que fala e nos chama à vida de santidade. Porque esse chamado à santidade não é algo que vem no Novo Testamento, já é algo que vem lá de trás. E nós vamos perceber isso num outro texto que nós vamos estar lendo. Então o objetivo dessa palavra é nos levar ao entendimento do porquê nós devemos buscar uma vida de santidade e para que estarmos nos santificando. E colocamos esse tema: santidade gera felicidade, e felicidade atrai pessoas para a glória do Senhor Jesus. Amém? O próprio Senhor Jesus, quando ele vai iniciar o famoso Sermão do Monte, ele vai falar algumas coisas aos seus discípulos, e ele vai dizer assim para os seus discípulos: assim como o Pai Celeste é perfeito, sede vós também perfeitos. Perfeição, a perfeição cristã, se torna um alvo para nossas vidas. E é também uma das nossas ênfases enquanto filhos e filhas de Deus, buscar esta perfeição que está em Cristo, a qual, para nós atingirmos, se faz necessário então viver uma vida de santidade. Muito bem. Então, por quê e para quê nós somos chamados à santidade? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 1, e vamos ler aqui uma parte deste livro. Eu vou citar algumas coisas em relação ao livro de Jó. Nós vamos ler apenas no 1º capítulo, mas vale a pena você ler depois todo o capítulo 1, capítulo 2, o próprio livro de Jó, o final, o último capítulo,
Porque através desse livro nós vamos aprender muitas coisas sobre viver uma vida de santidade. E está escrito assim, 1º capítulo, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém. Até aí, amados. O que nós vamos perceber aqui? Jó, este pai, ele tinha um zelo, um cuidado de santificar em favor dos seus filhos. Mas a atitude dele santificar em favor dos seus filhos era resultado também da sua própria vida. O próprio Jó era um homem que se santificava a si mesmo. E o próprio Deus vai dar testemunho em relação a Jó nesse sentido. No capítulo 1, os versos que lemos, cita 4 características de Jó: homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e homem que se desviava do mal. Ou seja, um homem que estava empenhado a viver uma vida de santidade. E com este zelo saudável em relação aos seus filhos, 7 filhos e 3 filhas. Ele, depois dos banquetes e as festas que os seus filhos faziam, ele chamava os seus filhos e, conforme o costume daquela época, ele oferecia os sacrifícios a Deus conforme o número de cada um deles. E ele santificava então em favor dos seus filhos. Para nós hoje, é um pouco diferente, mas o princípio que está aqui continua. Evidentemente que nós não vamos chamar os nossos filhos e vamos sacrificar ali uma pombinha, ou uma ovelha, ou um animal em favor de cada um deles. Nós não vamos derramar sangue de animais em sacrifício em favor dos nossos filhos para a santificação deles. Porém, o princípio de santificação permanece, onde nós somos chamados a nos santificar e santificar em favor daqueles que nós amamos, os nossos filhos. Amém? Então, nós podemos dizer assim, mas como fazer isso hoje? Bom, a Bíblia nos ensina, nós lemos isso em 1 Pedro capítulo 1, que hoje nós somos filhos da obediência. E a Bíblia ensina que melhor do que sacrificar é obedecer a Deus. Então, enquanto nós estamos vivendo uma vida cristã em obediência a Deus, certamente, vivendo como filhos da obediência, estaremos andando em santidade. Como é que nós podemos santificar em prol dos nossos filhos, das pessoas que amamos? Através da oração. Não importa a idade dos nossos filhos, neném, já criança, adolescente, jovem, adulto casado. Você talvez tenha já seu filho casado. Olha lá, o Vitor, já está com o Marcelo, já tem os netos, né? Mas isso não quer dizer que ele não precisa mais santificar em favor do filho, dos filhos. Ele pode fazê-lo como? Através da oração, através do testemunho, do exemplo. Com certeza, quando os filhos de Jó olhavam para ele, eles olhavam para um pai e eles podiam dizer a respeito deste pai. Porque se o próprio Deus dava testemunho de Jó nesse sentido, que está no capítulo 2, Deus falando que Jó era homem íntegro, reto, temente a ele e que se desviava do mal, o próprio Deus falou isso de Jó. Com certeza os seus filhos também podiam ver isso na vida do seu pai. Depois nós vamos ler um outro texto que vai nos
nos iluminar, nos esclarecer ainda mais esse aspecto. Mas eu quero dizer aqui para você, papai, mamãe, o quanto é importante a nossa atitude enquanto pais, em favor dos nossos filhos e daqueles que o Senhor nos dará como filhos na fé, em nos santificarmos e santificar em favor deles. E podemos fazer através da oração, através do testemunho, através do louvor a Deus. Amém? Da nossa vida devocional e do nosso comportamento e do nosso procedimento, quando nos empenhamos a ser como o Senhor. Sede santos, porque santo é o Senhor, em todo o vosso procedimento, com comportamento. Mas essa atitude de Jó, em buscar viver uma vida de santidade, santificar para os seus filhos, foi muito importante para ele, para o que ele iria enfrentar. Nós conhecemos aqui um pouco a história de Jó. E Jó, ele estava lá num dia muito tranquilo, e ele começa a receber algumas más notícias. Eu separei em 3 blocos essas más notícias. A primeira má notícia, vem 3 mensageiros trazer. E cada mensageiro vai trazer então uma notícia para ele de perda financeira, de bancarrota, de falência. Ou seja, o primeiro bloco de má notícias vai falar para Jó do estado de miséria que ele vai chegar. Então o primeiro mensageiro chega para ele, diz: Jó, vieram os sabeus, matar os seus empregados, sobrei só eu para te trazer esta má notícia. Eles roubaram todo o gado. Mal ele tinha recebido essas notícias, mas chega o outro e diz assim: olha, Deus mandou fogo do céu e queimou tudo as ovelhas. Irmão, ele termina de ouvir isso, vem outro e diz: olha, veio um outro grupo, mataram os empregados, sobrei só eu e levaram todos os camelos. Você não tem mais empregado, trabalhador, e você não tem mais bem algum, perdeu as posses. Então, perda material, financeira. Segundo, aí vem o mensageiro dizendo: olha, Jó, mudou o clima, vieram ventos, uma tempestade, veio e bateram nas casas dos seus filhos e filhas, e todos os seus filhos e as suas filhas morreram soterrados. Perda familiar das pessoas que ele amava. A perda daqueles filhos em relação aos quais ele santificava ao Senhor. O que Jó faz depois disso aí tudo? Gente, aí a esposa estava lá com ele. Aquele momento de perda, de chorarem juntos, de pedirem a misericórdia de Deus, a consolação de Deus. A esposa de Jó chega para ele e dá uma outra notícia para ele, que eu entendo que é uma notícia muito ruim. Ela vira para o marido, para Jó, e diz: amaldiçoa a Deus e morre. O que ela diz para o marido? Amaldiçoa a Deus e mata, cara. Porque olha a situação. Como que Jó vai lidar e enfrentar tudo isso? A Bíblia diz que Jó adorou a Deus. Jó adorou a Deus. Ele não amaldiçoou a Deus e morreu. Ele adorou a Deus e foi então enfrentar, foi lidar com aquela situação, foi ver por que isso está acontecendo, para quê, qual o propósito. Aí a gente dá um salto, lá no capítulo 42, último capítulo. Então Jó vai dizer assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. E olha que declaração de fé: e sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí Deus vem e fala com Jó,
E Deus fala: Jó, os teus amigos que vieram para você e falaram que era mal, por mais que eles estivessem bem intencionados, falaram que era mal, te acusaram. Você recebe eles, intercede por eles. Ou seja, Deus falou para Jó: recebe, perdoa e abençoa eles. Jó faz isso. Enquanto Jó está intercedendo pelos seus amigos, santificando agora, não só pelos seus filhos, mas você vai ver que Jó santificou daí pelos amigos, para que os amigos viessem a conhecer o Senhor. Deus restitui o segundo estado de Jó, em dobro, acrescentando, dobrado, em relação a tudo que ele tinha antes. Ou seja, Deus restituiu no material, Deus restituiu no familiar, Deus restituiu no casamento, no espiritual. Amém, amados? Esse é o nosso Deus. Com que forças e com que paz no coração Jó pôde enfrentar tudo isso? Porque Jó era um homem que buscava uma vida de santidade para si e santificava em favor dos outros. Santidade gera felicidade e atrai pessoas. Por tudo que ele passou, e o fruto do que ele passou, a experiência dele, atraiu as pessoas. Porque depois, se você ler no capítulo 42, os amigos vieram, todos os parentes e familiares que o haviam abandonado na hora da crise vieram. Ele deu banquete para cada um dos seus familiares e foi depois abençoado por cada um deles. Por quê, gente? Porque Jó era um homem que santificava a Deus, pelos seus filhos, depois fez pelos amigos. Era um homem que buscava santidade de vida. Quero dizer para você, amado, que santidade é uma graça de Deus em nós, é força de Deus em nós, que nos fortalece para enfrentarmos e lidarmos com qualquer situação da vida. Certa vez uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu não entendo como que algumas amigas minhas chegam para mim e pedem para eu estar orando por elas. O nome dessa irmã era Sônia. Eu falei: Sônia, por que você não está entendendo? Pastor, olha a situação que eu estou, a luta que eu estou enfrentando. Como é que elas pedem para eu orar por elas? Na hora o Espírito de Deus falou ao meu espírito. E eu pude dizer para a Sônia: Sônia, é muito simples. Elas estão vendo tudo isso, toda a tua luta. Mas elas estão vendo também como você está enfrentando essa luta. Elas estão vendo que apesar de toda essa luta que você está enfrentando, você continua feliz. Então elas sabem que você é uma mulher de fé. Por isso elas pedem para você orar por elas. Jó, apesar de toda a luta, de todo o sofrimento, este homem que santificava o Senhor, por si, pela sua família, pôde experimentar a graça de Deus, ser restituído e muito abençoado. E abençoou a vida de muitas pessoas na sua época e através do seu testemunho tem abençoado até os dias de hoje, para a glória do Senhor Jesus. Amém? As pessoas falam da paciência de Jó, né? Eu gosto de olhar Jó como um homem que santificava Deus, um homem de santidade, que por causa disso, ele deixou de ser apenas alguém que ouvia Deus, para ser alguém que via o Senhor. Segundo texto que eu quero ler com os irmãos, para entendermos um pouco melhor isso, está lá em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Corinto, para ajudar, orientar esta igreja acerca de algumas coisas, alguns comportamentos, algumas dúvidas que eles tinham. O capítulo 7 é um capítulo que fala acerca do casamento, e fala acerca da família. Depois você pode ler todo o capítulo. A impressão que me dá é que algumas pessoas comentaram com Paulo, e Paulo se viu na necessidade de escrever e esclarecer. Alguém deve ter: mas Paulo, nós que nos convertemos agora, devemos casar ou ficar solteiro? Então ele vai responder sobre isso. E quem já está casado, pode separar ou não? Ele vai escrever sobre isso. E nós que nos convertemos e somos casados, e a nossa esposa não se converte, ou a mulher se converte e o marido não se converte, o que nós devemos fazer?
quê? Devemos separar da nossa esposa que não é convertida, ou do nosso marido que não é convertido? Então Paulo vai falar sobre isso. Qual deve ser então a atitude, o comportamento? Na verdade, Paulo vai falar de santidade. Depois você vai poder ler todos os capítulos 7, eu vou me deter aqui na parte específica, em relação à mensagem que estamos compartilhando. Então, no verso 14, diz assim, a partir do verso 12, diz assim: ao mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, irmão, convertido a Jesus, família da fé, tem mulher incrédula, e essa consente em morar com ele, viver com ele, ele diz assim para esse marido: não a abandone, não a abandone. E se a mulher tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então ele está dizendo assim: você é casado com uma pessoa que ainda não é convertida, você não deve deixar o seu cônjuge que ainda não é convertido. Por quê? Para quê? O verso seguinte vai responder para nós. O verso 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Amém? Diga comigo assim: no convívio há santificação. Você é crente em Jesus, amado? As pessoas que convivem com você, sua esposa ou marido, seus filhos, e eu vou ousar dizer aqui, as pessoas do seu relacionamento, família, parentela, amizade, colegas, e de alguma maneira convivem com você, através do seu estilo de vida, da sua maneira de viver, elas estarão sendo influenciadas, e assim elas estarão experimentando, elas serão também tocadas, contagiadas com a sua maneira de viver a vida, ou seja, com a sua santidade, elas serão santificadas. Deus opera a santificação. Gente, isso é graça. Isso é o poder de Deus em nós e através de nós. É Deus efetuando e realizando em nós a sua vontade, estabelecendo a sua vontade, que é o desejo de que todos sejam salvos. E a nossa santificação. Amém? Então, veja bem, Jó, mesmo depois da sua esposa ter dito para ele: amaldiçoa Deus e morre, ele adora a Deus, ele abandonou a esposa, não quero mais viver com essa mulher. A Bíblia não fala que ele deixou a esposa, mas a Bíblia diz que com a esposa que ele tinha, ele voltou a ter filhos e filhas. Ou seja, através da vida deste homem, esposa que convivia com ele, pode ser santificada. Os filhos serem... É o que diz o verso agora, porque não é só para o cônjuge, veja bem, vamos olhar lá no verso 14, né? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Os vossos filhos são santos. Olha, filho de gente santa é o quê? Dizem que filho de crente não é crentinho, mas ali está escrito que filho de santo é... Glória a Deus! Você que tem filho aqui, você crê que o teu filho é santo? Eu creio, aplaude o Senhor então, amado, porque isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Mas pastor, o senhor não sabe a situação que está o meu filho. Meu irmão, não importa a situação que está teu filho hoje, você tem santificado o Senhor. Você vai ver a glória de Deus manifesta na vida do teu filho. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando no meu casamento. Você tem santificado o Senhor, você vai ver a glória de Deus no teu casamento. Santidade gera felicidade. E felicidade atrai pessoas. E o terceiro texto que quero ler com os irmãos, para nós concluirmos e orarmos.
está no Evangelho de João, capítulo 17. Porque para nós que estamos em Cristo, não existe exemplo mais forte, mais significativo do que o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, se alguém tem que ser nosso modelo, é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo tem que ser o nosso referencial de santidade, o nosso referencial de vida. E Jesus vai responder, por que nos santificarmos? E para que nos santificarmos? Então, capítulo 17 do Evangelho de João, verso 16. Diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está orando, é uma oração, chamada oração sacerdotal de Jesus. Santifica-os na verdade. O que Jesus está pedindo? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como nos santificar? Jesus está orando para nós sermos santificados, através da oração. Como sermos santificados? Através da palavra de Deus, que é a verdade. A verdade liberta, a palavra limpa. João 15:3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Através da palavra da verdade, nós somos libertos e somos limpos, santificados para o Senhor. Então Jesus está ensinando, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Isso é muito importante. E a favor deles vamos dizer juntos? Em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Que palavra poderosa de Jesus, que oração. E que testemunho que Ele deixa para nós. Ele está orando em nosso favor. Oro, rogo, não só por estes, mas por aqueles que vierem. Aqueles que vierem são quem? Vira para o irmão do seu lado e diga assim, é você, irmão. Jesus orou pedindo ao Pai a nossa, a sua, a minha santificação. E para que eu e você estivéssemos sendo santificados, Ele mesmo se santificou. Ele mesmo santificava a si próprio. Por você, por mim. Por quê? Por nós. Para quê? Para que nós sejamos santos. Como Ele foi santo. Está claro isso, gente? E Ele diz, Pai, o Senhor me enviou ao mundo. E eu os enviei. Jesus santificava, por quê? Porque Ele foi enviado para isso. Para quê? Para nos fazer santos. Agora Ele está dizendo assim, e eu os enviei. Alguém poderia dizer assim, não, mas isso é Jesus, isso é verdade. Ele foi enviado para isso, mas Ele também enviou cada um de nós para isso. Então Jesus está nos chamando à santidade, e está dando a si mesmo como exemplo, de quem ora por santidade, e quem busca uma vida de santidade em favor do outro. Ou seja, dá para dizer que Jesus não foi um homem feliz? Jesus, na sua vida de santidade, alcançou a felicidade. A felicidade de Jesus e a maneira que Ele viveu atraiu muitos a si mesmo. E Ele está nos enviando. Para mim, uma das coisas mais extraordinárias, eu quero citar então isso para a gente orar. Quem nós somos nesse processo todo? Nós somos enviados. Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós somos a resposta
de Deus hoje para o mundo. Nós somos Jesus no mundo. Jesus manifestando si mesmo em nós. Nós somos o quê? Sacerdócio real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar a sua virtude e a sua glória. Qual a melhor maneira de fazermos isso, senão buscando uma vida de santidade, sendo feliz e atraindo pessoas? E aqui, essa experiência que nós tivemos no Peru, né, amados? Eu acho que, por mais que não tivéssemos alcançado a perfeição, né? Foi suficiente para atrair pessoas. E atrair muitas pessoas. Ao ponto de a moça lá, que estava sendo a nossa guia, ela ter essa percepção, dizer, este grupo tem outro nome, é grupo Cusi, porque vocês são muito felizes. Aí nós, mas o que é Cusi? Cusi é feliz, você é feliz. Gente, as pessoas olhem para nós e digam assim, como você consegue ser tão feliz? Aí você pode dizer assim para ela, eu me santifico, porque Jesus se santificou por mim. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos assumir esse desafio de buscar uma vida de santidade, que gera felicidade, que atrai pessoas. Vamos assumir esse desafio de viver assim. Por quê? Porque fomos enviados, como Jesus também foi. Jesus foi enviado e Ele nos envia. Para quê? Para quem? Pelo nosso cônjuge, pela esposa, pelo marido, pelos filhos, para que eles sejam santos, pela tua família, pelos teus amigos. Amém, gente? Curve o seu rosto, feche seus olhos agora. E se você tem enfrentado luta em alguma área da sua vida, que faz com que você não se sinta uma pessoa que esteja vivendo uma vida de santidade, eu convidar você a colocar sua mão sobre o seu coração agora, para nós orarmos. Pede ajuda do Senhor. Amados, é pela palavra da verdade e é pelo Espírito do Senhor que nos foi dado. Jesus mesmo disse que o Espírito da verdade nos ensinaria todas as coisas, nos ajudaria. E o Espírito da verdade, quando estivéssemos fragilizados por alguma coisa, e mesmo sem condições de orar, Ele intercederia por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu quero pedir essas duas ações de Deus sobre nós, igreja, nesta noite. A palavra da verdade, que é a espada do Espírito, e o Espírito da verdade, o Consolador, que nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que já aprendemos. Pai, em nome de Jesus Cristo, gera, Senhor, em nós esta vida de felicidade, através de uma vida santa para o Senhor. E através da nossa vida, possamos frutificar para o Senhor, atrair pessoas para mais perto de nós e para mais perto de Jesus, para que essas pessoas como nós possam ter uma experiência com Cristo. E assim como o Jó, Deus, que muitos tenham suas vidas mudadas e transformadas, e possam dizer, eu conhecia Deus de ouvir, eu procurava viver uma vida íntegra, correta, temendo a Deus, me desviando do mal, mas apesar disso eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos veem o Senhor, agora eu conheço intimamente a Deus, eu sei que Ele é meu Pai, eu sei que eu sou seu filho, eu tenho a certeza da minha salvação.
Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu Espírito, manifesta a tua palavra na vida, no coração de cada um de nós. E a tua palavra venha como espada, Senhor. Venha discernir as intenções do nosso coração, venha nos limpar, a tua verdade venha nos trazer libertação. Senhor, nós te buscamos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos uma vida de santidade. E nos santificaremos, porque queremos que as pessoas que estão ao nosso redor sejam abençoadas com a graça da salvação, com o amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amados? O Senhor nos abençoe. A igreja pode sentar. Nós temos alguns avisos. O nosso irmão Edson vai estar trazendo aviso. Depois o pastor Dinei continua com os avisos. E já impetra a bênção para nós. Amém? Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz. O culto hoje foi do peru, né? Mas foi do peru o culto hoje. Eu estava aqui, o pastor me pediu para falar alguma coisa a respeito do encontro, e eu fiquei imaginando o que eu vou falar sobre o encontro. E a palavra de hoje veio, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso. O tema do nosso encontro, eu estou falando do encontro da igreja, Encontrão, que vai ser realizado em agosto, no Sesc Caiobá, 24, 25 e 26 de agosto. O tema é Feliz Serás. Trata da mensagem, porque assim nós podemos atrair pessoas. E falou também, nós ouvimos aqui, sobre a disposição. E eu pergunto, qual é a sua disposição em se santificar, em buscar a Deus, em estar participando da comunhão com os irmãos, numa oportunidade dessa? Você está disposto? Vá lá, você vai ser abençoado, serás feliz, se alegrará e atrairá pessoas. Que palavra tremenda, é do peru. Nós estávamos conversando sobre o assunto, por isso o delay. Um pouquinho. O delay pastoral aqui. Pessoal, dia 30 nós teremos um evento maravilhoso promovido pela área do ensino. Então nós teremos o Bispo João Carlos ministrando pela manhã. À tarde, vários oficineiros, entre eles o pastor Josadac Lima, que tem como propósito nos dar instrumentos para como prepararmos e transmitirmos estudos bíblicos. Então, é algo promovido pelo Ministério de Ensino. Eu falei que não é gaúcho, mas é distrital, né? Então, está aberto não somente para os professores, mas para todos aqueles que gostam de Bíblia e querem aprender a Bíblia, aqueles que querem instrumentos, ferramentas para ensinar a Bíblia. Então, esse é um convite bem especial que nós fazemos aqui em nome do Ministério de Ensino. Mas, para tanto, faça a sua inscrição. Você tem que fazer a sua inscrição na secretaria, até para confecção de material e toda a organização. Tá bem? Nós vamos ter um tempo de intercessão. Antes de vermos o vídeo ainda, porque esse tempo de intercessão às vezes nos entristece um pouco, né? Nós lembramos de quem está doente, de quem está sofrendo, e nesta noite nós comunicamos à igreja que a missionária Nazaré, que estava lutando contra um câncer há um tempo atrás, ela faleceu. A missionária Nazaré, ela era ligada à MIAF, Missões para o Interior da África, e ela esteve conosco há uns 3 anos. E desde que ela esteve aqui, nós contribuímos então com ela, com o seu ministério, e ela voltou para o Brasil para tratar da sua saúde e estava lutando muito contra um câncer, e ontem ela veio a falecer, e todo o corpo desta missão, todo o corpo da MIAF, manifestou profunda tristeza, porque ela era uma guerreira mesmo, lá em Djibouti, né? Longe, bem longe, né? E ela
ela glorificou ao Senhor com a sua vida, que no testemunho da sua morte ela também possa, Deus possa nos edificar, nos estimular a sermos firmes, porque a nossa vida aqui é assim, né? É um sopro, mas com Jesus é eterna. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que há outros pedidos de oração, há vários queridos aí enfermos, estamos sempre lutando com a família da Juscelém pelo seu pai, o Joãozinho, que está na UTI já não sei mais quantos dias, quantas semanas, e vamos nos unir a eles agora em intercessão. Fecha os teus olhos. Oh Deus querido, obrigado porque nós temos o privilégio e a alegria da Tua casa e do culto, e agora nós queremos nos unir àqueles que não estão aqui, oh Deus querido, e gostariam de estar, Pai querido, como conversamos com algumas pessoas esta semana, enfermas, lutando para manter a sua saúde, a sua vida, ó Deus, lutando para a recuperação de uma fratura, ó Deus, problemas pequenos, problemas gigantes, nós colocamos nas Tuas mãos. Nosso Pai amado, queremos nos unir nestes laços fraternos, nesses laços de amor, Pai amado, porque nós somos uma família de fé, como acabamos de ser ministrados, somos o Teu povo santo, Pai amado, e queremos andar unidos com aqueles que estão sofrendo. Nós clamamos também pelo ministério da MIAF, pela família da Nazaré, pelas pessoas que estão sentindo a perca desta irmã querida, desta guerreira do Senhor. Oh Deus, sustenta e abençoa aqueles que estão vivendo o luto. Só o Senhor, que é o nosso Espírito Consolador, para trazer a paz sobre estes corações. Assim nós entregamos, confiamos nas Tuas mãos, oh Deus, aquilo que nós não podemos realizar, reter, oh Deus querido, nós entregamos mesmo, pedindo que o Senhor faça milagres em nosso meio, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Vamos assistir o vídeo? Vamos sentar mais um pouquinho para a gente assistir o vídeo então, dos nossos hermanos aventureiros. Depois queremos vê-los dançar. O pastor o Ismael, o coreógrafo ali. Aí é de noite, gente, não dá para ver. Quer um microfone para contar? Oi, esse aí é o café improvisado lá, o coador que nós fizemos. Aí é o momento de refeição. É os queijos. Essa é a Malvina. Vocês podem perceber que tem esses que estão mais coloridos, são o pessoal dos Andes.
São vários circuitos, eles têm vestimentos diferentes. Olha lá o preparo da comida no chão, aguardando o início das atividades de manhã. E esse é o nosso povo. Salvatore, Malvina e a peruana, Leslie. João Pedro, filho do bispo e a esposa. Essa é uma família que não sabia que não podia ir com a criança, é o pastor e seus 2 filhos. É o famoso bispo João Carlos. Momento de refeição. Aí toda a equipe. Esse é o dormitório feminino. Pastora Andréia de Guarapuava. De manhã, 0, 2 graus. À tarde chegava até 20 graus. Esse é o primeiro encontro em Cusco. Estava lá, Lorival? Estava lá com o seu nome? Aquele da bateria, você levou a bateria para o Lorival lá? Levar uma coordenadinho agora. Aprendeu, hein? Eu tô vendo interesse. Mas pode prestar atenção, porque depois eu posso perdido ali. Não sei. Você viu que eu tô perdido? Aí em Chosica é a igreja que o pastor Luciano congrega. A maior igreja, e ela é muito pequena. Esse foi um lanche que, no final da igreja, do culto que foi preparado para nós. Matou a foto. No segundo encontro em Chincha,
o Roberta Malvina assumiu a cozinha. Essa é a equipe de Tintia, no último fim de semana. Esta instalação é da Igreja Metodista, fica junto na beira do mar, no Mar Pacífico. Vamos convidar o pessoal então que foi para a gente adorar a Deus junto, dançando com eles, né? Vocês querem ver, não querem ver? Assim, no vídeo não é tão assim, né? Os laranjinhas do Peru, por favor, venham à frente. A igreja vai ficar em pé, porque nós vamos cantar também em espanhol e dançar ao Senhor. Estamos quase encerrando o nosso culto. Depois vamos impetrar a bênção. Podem vir, pessoal, pode soltar o som. Tiago, cadê a turminha? Batu, nós vamos dançar juntos. Meu pastor Ismael vai dançar. Pode soltar, gente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nunca me avergonzaré, te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, Jesús, por ti yo viveré, te nunca te abandonaré, te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, Jesús, por ti yo viveré, nunca me avergonzaré. Todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E junto com aqueles que viajaram,
a igreja em oração esteve muito unida. Em oração, teve relógio de oração, pessoal jejuando, porque nós somos um corpo, amém? Alguns vão, outros intercedem, muitos contribuíram, ofertaram, e é assim que a obra de Deus acontece. Nós temos vivido dias especiais, nós oramos pela MIAF por causa da Nazaré, mas ontem à noite nós tivemos uma noite fantástica aqui no espaço da Reunião dos Jovens, onde os nossos missionários do Oriente Médio estiveram ministrando e nos provocando para essa obra de Deus que vai às nações mesmo, porque Deus é um Deus de nações, amém, queridos? Que nós possamos agora receber a bênção para levar esta paz, esta alegria, esta unção, aonde quer que Deus nos enviar. Receba a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso soberano Pai, que a graça maravilhosa, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida, desde hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Vamos nos saudar na graça.